Muito bem, estamos começando então o nosso conteúdo, tá, pessoal? E eu vou confessar para vocês, né, que fiz antes um breve resumo, tá? Mas eu não sou administrador, tá, pessoal? A minha formação de origem é engenharia, eu sou engenheiro químico, trabalhei bastante tempo em empresas aqui da região, né? Somando toda a minha experiência profissional, já vão ser aí 40 anos. Eu comecei cedo, com 21 eu já estava trabalhando numa multinacional aqui da região, do setor do tabaco. E me aprofundei, né, bastante nessa questão de engenharia das operações industriais e tudo. Então a gente tem a vivência de estar lá dentro uns bons 20 anos aí, de um lado para outro, tá? Mas só que nesse meio tempo, por que que eu fui parar no mundo da administração, né? Eu também fui galgando posições na empresa e acabei entrando, me ocupando muito mais com a gestão, com a administração das operações propriamente dito, que propriamente com a parte de engenharia, a parte mais tecnológica, técnica e tecnológica. E gostei, tá? Gostei tanto que daí inventei de fazer também, fiz MBA, fiz mestrado, fiz doutorado, direcionando sempre as minhas pesquisas para o aprimoramento da gestão de operações e da gestão em geral nas organizações. Então, até hoje, a gente atua ainda, né, prestando consultoria para as empresas, tá? A minha empresa, essa que eu falei que eu já estou há 20 anos trabalhando com ela, faz isso, né? A gente vai lá e tenta resolver problemas de operações reais das empresas. Graças a Deus, a gente tem uma boa credibilidade, tanto que a gente já está há 20 anos, né? As pessoas nos chamam quando tem problemas, principalmente com relação a questões estratégicas na área de operações. A gente também, né, trabalha em outras frentes, eu atuo bastante também na área financeira, gente. Tive que aprender de tudo, porque, como eu falei para vocês no início, está tudo conectado, inclusive marketing, tá? Mas marketing eu não me atrevo, porque aí tem colegas meus que são muito melhores, né, muito mais especialistas, e eu até me socorro deles quando eu tenho alguma dúvida. Mas está tudo conectado também, né? Mas a área central sempre foi operações. E a gente costuma dizer o seguinte, né, pessoal? Isso é uma percepção já que a gente, né, de 40 anos de atividade. Aconteça o que acontecer na empresa, tudo se resolve nas operações. A operação da empresa é onde as coisas acontecem. E é claro que isso aqui a gente fala veladamente, tá? Depois vai ficar gravado, mas não tem problema. A gente costuma dizer assim, ó, por melhor que seja a estratégia de marketing, por melhor que seja a gestão financeira, quem vai resolver a parada é operações. Tá? Se operações fizer direitinho o que o marketing quer, vai ter resultado. E, tendo resultado, o pessoal do financeiro fica feliz também. Agora, se operações falhar, e às vezes basta uma única falha, nada acontece. A gente costuma dizer, né, que, resumindo isso que eu falei, o marketing promete o melhor produto do mundo para o cliente, a operações produz e entrega, e tem que entregar exatamente conforme o marketing prometeu, e o financeiro depois vai lá ver se isso está valendo a pena, se está sobrando algum dinheiro, né? Mas, como eu falei para vocês, pode ter a melhor estratégia de marketing, pode ter o melhor fluxo de caixa projetado, se operações não fizer, nada acontece, tá? Operações envolve tudo, né, pessoal? Claro, pensa sempre quando fala em operações, mais em produção. O termo aqui, operações, é que você sabe, quem estudou administração de um tempo para cá, a gente sintetizou, né, todas as atividades, tanto de produção de bens, sintetizamos com produção de serviços, né? E aí, produção de serviços é um termo que não colou muito bem, mas alguns usam. Aí acharam, não, operações, tudo é operação, né? Então, não interessa se a tua empresa faz prestação de serviços, ou se a tua empresa produz um bem, ou produz um software, ou serviços educacionais, tudo isso é operação, né? Nós aqui, eu agora estou, ao ministrar aula para vocês, estou fazendo a principal operação da Unisc, que é ministrar aulas. Tá? Eu estou aqui fazendo o mesmo papel de um operador de linha, um operador de máquina que está lá dentro da Gerdau, da Braskem, da Universal Leaf Tabacos, enfim, mesma coisa, tá? É onde eu estou fazendo a coisa acontecer agora. Se o produto, que no caso aqui é uma aula, for bem entregue, vocês vão sair satisfeitos, vão aproveitar e vão lembrar um dia, ó, o Marcão fez o papel dele, né, para nós. Ou o contrário, não gostei, o Marcão não fez o papel dele. E isso vai repercutir de alguma forma, né, a tendência é essa sempre, se a empresa é bem administrada, que isso repercuta para ela fazer as suas próprias reflexões e realimentar a sua estratégia, né? O feedback sempre vem de um jeito ou do outro, seja ele positivo ou negativo, e esse feedback realimenta, né,
a estratégia de operações. Mas isso a gente vai aprofundando à medida que nós vamos conversando aí. Então, pessoal, a área de operações, ela pode ter maior ou menor complexidade, obviamente de acordo com o segmento, com o porte da empresa e tudo mais. Por exemplo, na minha empresa de consultoria, a minha operação, basicamente, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, então eu tenho um departamento de desenvolvimento de software, as empresas nos pedem software, a gente desenvolve. Tem 3 pessoas, basicamente o trabalho ali é eles desenvolvendo, né? Trabalhamos por projetos, eles desenvolvem projetos de software. E tem a operação de consultoria, que basicamente é eu e a minha esposa também fez mestrado, a gente vai nas empresas e atende às necessidades das empresas, né? Então, a maior parte do tempo nós estamos dentro das empresas, né? Então, a operação é relativamente simples, né? A gente não demanda grandes equipamentos, a nossa tecnologia é cada um tem um Note e o carro, o veículo que precisamos para a nossa logística. Agora, pega aí uma empresa, uma madeireira, né? A gente atende uma, né, que ela tem toda a parte de floresta, então ela tem uma administração, tem uma operação ali que se chama fazer as florestas crescerem para virar madeira um dia, né? Aí as florestas têm que ser cortadas no tempo certo, então tem toda uma operação que leva anos até que a floresta esteja em condições. Depois, esses toretes que a gente chama, né, os toros de árvores cortadas, são encaminhados para uma serraria, que a empresa é bem verticalizada. Essa serraria, então, vai transformar o torete, que é um cilindro, pense em um tronco de uma árvore, né? Aquele cilindro tem que virar uma madeira, como a gente vê ali, uma tábua, né? Uma tábua plana, tá? Então, o trabalho da serraria, basicamente, é pegar esse torete numa ponta e fazer sair madeiras com tamanhos padrão na outra ponta. E depois, como eles produzem pallets, isso aqui, ó, é o produto dessa empresa. Em logística é um material bastante usado, né? O pessoal armazena seus produtos em cima desses estrados, dessas plataformas de madeira. Aí tem vários tamanhos, aí depende do tipo de produto. Então, a empresa faz isso. É um produto relativamente padronizado, ó, aqui tem uma pilha de pallets, isso aqui é basicamente a saída lá da empresa. Os vários pallets, isso aqui, quando a gente entra lá na empresa, no estoque de produto acabado deles, a gente vê isso aqui. Essa empresa aqui tem uma história interessante, é uma empresa que a gente assiste aqui, da atendimento. Eles começaram como fábrica de móveis. Aí fizeram uma reengenharia lá, chegaram, agora estão fazendo isso aí, estão ganhando o mundo. Impressionante, né? Mas, enfim. Então, isso aqui é só mais para ilustrar mesmo. Tá? Então, para fazer isso aqui que eu falei para vocês, né, aí já é diferente. Tem que ter máquinas que vão pregar, posicionar essas madeirinhas aqui menores na posição certa e vai ter que pregar e tudo para poder fazer, então, com essa estrutura. Aí existe uma etapa final de montagem, né, que daí monta isso aqui, basicamente é pregar as tábuas, aí tem máquinas automatizadas, tudo que fazem isso. Tem linhas ainda manuais, a empresa manteve as linhas manuais, mas hoje em dia as linhas mais produtivas são as linhas automatizadas. E é isso aí, esse é o mundo da empresa. Então, observe, né, uma mesma empresa, ela pode ter 3, 4 operações, assim, bem distintas. Uma coisa é uma floresta, outra coisa é uma serraria, outra coisa é uma montagem. E ainda tem toda a logística de entregar isso aqui nos respectivos clientes. Então, eles têm mais a operação, a logística faz parte também. Enfim, só para ilustrar, né? Então, operações, elas podem ter as mais variadas formas. Às vezes o pessoal me pergunta, mas tem que estar relacionado à produção, enfim, ou à prestação de um serviço, que nem eu dei o exemplo aí da consultoria, eu e a minha esposa indo nas empresas. Não, o departamento de recursos humanos de uma empresa é uma operação. O departamento de contabilidade ou de vendas de uma empresa é uma operação. Onde eu tenho entradas e saídas, entregas a serem feitas, seja em que formato for, na forma de um bem ou de um serviço, externo, ou direto ao cliente ou interno, ali eu tenho uma operação. Então, na verdade, as empresas, embora às vezes a gente sintetize, né, mas elas são um conjunto de vários tipos de operações. E aí sim, cada um tem a sua característica. Tá? Isso aí vem lá dos conceitos, quem estudou administração sabe, quando a gente começa a ver lá as primeiras aulas de gestão de operações na administração, a gente conta essa historinha com mais detalhes. Tá? Aqui eu estou resumindo para vocês, porque nós não estamos mais na graduação. Né? Lá na graduação a gente ainda tem que explorar isso de uma forma bem mais específica para os alunos que estão vendo a primeira vez. Mas vocês já estão trabalhando, já sabem como funciona, mais tranquilo isso aí. Bom, pessoal, então assim, ó,
As operações, então, elas trabalham com objetivos de desempenho. Isso aí a gente vai explorar no capítulo 1 e 2 ali, vocês vão ver que a gente trata sobre isso. Tá? Ou seja, trabalho com metas. Eu acredito que todos vocês, nas empresas de vocês, já estão acostumados a trabalhar com metas, que é basicamente, né, um objetivo a ser perseguido. Esse mês nós temos que fazer tanto de vendas, esse mês nós temos que fazer tanto de produção, tem que fechar tantos contratos, tem que fazer tantas captações, enfim, aí vai aparecer de acordo com os vários tipos de negócio. E aí, como é que as operações ajudam? Tá? As operações, a gente costuma mostrar esse diagrama aqui, ó. Eu vou dar essa visão inicial, é uma das visões que a gente usa para poder começar a fazer as conexões que eu considero importante que vocês tenham em mente. Toda empresa pode ser resumida nessa árvore de indicadores aqui. Toda empresa do mundo. Não interessa o que ela faça. Tá? Pode ser uma padaria, pode ser a Amazon, o Google e pode ser a Universidade de Santa Cruz. Ela tem sempre um volume a ser vendido, né? A um determinado preço médio, que isso aqui tem que estar plenamente sincronizado com as demandas e necessidades do mercado, essa partezinha aqui. Aí quem nos ajuda nessa parte? O marketing. O marketing vai nos dizer, ó, vai nos dar a previsão de demanda e o preço que os clientes estão dispostos a pagar. Eu sempre me digo isso, se o marketing me disser quanto eles querem em volume e a que preço, o resto eu faço na operação. Eu dou um jeito. Tá? Até pode ser que eu chegue a alguns anos que tem algumas impossibilidades matemáticas ali, mas a gente faz. Agora, o marketing tem que me dizer. Né? O marketing é o cara que está olhando para fora, que está olhando para o mercado e está me dizendo, olha, o mercado quer isso, essa é a demanda em quantidade e preço. E, óbvio, qualidade daí também, né? Porque essa qualidade vai determinar uma série de questões aqui relacionadas a custos. Isso gera uma receita, vai ter um desconto de impostos aí, que a gente tira a nota, já estão cobrando imposto da gente, gera o que a gente chama de receita operacional líquida. Né? Para fazer isso aqui, eu tenho um custo e uma despesa. Né? Aí sai o famoso EBITDA, ou lucro operacional, enfim. Aí eu tenho que descontar a depreciação, as receitas e despesas financeiras, eu vou ter o lucro líquido. Tá? Então, isso aqui é o DRE de uma empresa. Ó. Eu sintetizei aqui o DRE, o demonstrativo de resultados de exercício de uma empresa. Vocês estão vendo a parte financeira, né? Lá vocês vão aprofundar cada um desses elementos aqui, talvez com essa ou com outra nomenclatura, às vezes muda um pouquinho, dependendo da referência, né? E isso aqui tudo é em cima de um patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos e os passivos. Dependendo como eu gerencio a produtividade desse meu patrimônio líquido, eu vou ter um padrão de rentabilidade. As empresas trabalham todas para isso aqui, pessoal. Ou tem rentabilidade atrativa ao mercado, ou não tem. E aí começa o início do fim. Mas o que é uma rentabilidade boa? Bom, eu sempre digo assim, ó, a gente tem várias referências. Se tu quisesse comparar com a rentabilidade média das empresas da Bolsa de Nova York, tanto melhor. Ou a rentabilidade média da Bolsa da Ibovespa, tanto melhor também. Mas a referência mais usada, né, para fins de gestão financeira quase sempre é a taxa Selic, que hoje está em 10,5%. Ou seja, o governo me paga. Vamos confiar que o governo consiga nos pagar ainda, né? Tá? Então, tudo bem. Até hoje pagou sempre, não interessa visão política A ou B, né? Ele tem pago. Mas o governo hoje nos paga 10,50%, 10,5%, simplesmente para eu emprestar dinheiro para ele. Eu, como cidadão. Então, se eu tenho 1 milhão e eu quero dormir tranquilo, eu vou emprestar esse dinheiro, vou comprar títulos do governo, né? Uma forma de emprestar dinheiro para o governo. Vocês vão ver mais detalhes sobre isso na parte financeira. Eu só estou dando aqui o que a gente entende. E eles vão me devolver 10,50% em rentabilidade. Ou seja, se eu me satisfizer com isso, eu vou para a praia, boto uma rede bem tranquilo lá, tomando meu solzinho e vou ganhar meus 10,5%. Isso hoje. Bom, tem um outro jeito de ganhar 10,5%, que é trabalhando, é esquentando a cabeça, é se preocupando se o cliente vai pagar ou não vai. Que é pegar esse 1 milhão que eu tenho e montar uma empresa. Né? Aí eu vou ter custos, eu vou ter que vender o meu produto, aí vai aparecer tudo isso aqui. Vou ter que investir em equipamentos, ativos e tudo mais, para lá no final ganhar um pouco mais que isso, né, pessoal? Vocês devem ter ouvido falar, né? Ouvem falar isso o tempo todo, principalmente o pessoal que atua com gestão financeira, né? A gente tem que ter um prêmio pelo risco. Se eu tiver só emprestando dinheiro para o governo, eu não tenho risco nenhum, ele vai me pagar, de um jeito ou do outro, os 10,5%. É risco zero, bem dizer.
Agora, a partir do momento que eu empreendo, coloco uma empresa, né, pego aquele meu investimento, meu valor de 1 milhão e transformo em máquinas, em prédios, em instalações e tudo mais, e vou produzir um produto, aí eu estou colocando risco na jogada. Tá? Então, o prêmio pelo risco, né, eu não vou querer ganhar só 10,5%, porque aí eu prefiro emprestar dinheiro para o governo. Eu tenho que ganhar, sei lá, mais 3, 4, 5 pontos percentuais. Eu atendo aqui as empresas do parque tecnológico aqui também, né? Agora eu estou um pouco mais afastado porque estou atuando em outros projetos também de interesse da instituição, mas atendi bastante tempo lá. Lá a gente trabalhava até com um valor melhor, porque o risco era maior ali naquelas empresas, né? Tu lança uma empresa startup, ali tem o risco de dar tudo certo e a empresa escalar, e tem o risco de dar tudo errado e a gente perder um monte de dinheiro, né? Então lá a atratividade tem que ser até maior. Então, pessoal, nesse padrão aqui, ó, a gente pode dizer, então, que a gestão só se justifica quando consegue fazer o negócio ser mais rentável. Se eu consigo rentabilidade, eu abro portas, pessoal. Primeiro, os sócios vão ficar felizes. Eu lido muito com conselhos de empresas. Normalmente, os conselhos têm alguns representantes de sócio, outro botou lá um advogado que ele confia, enfim, depende como está a vida aí daquela família que originou a empresa. O que mais eles querem saber? Quanto vai dar de dividendos esse ano? Só que eles não querem saber isso lá no final do ano, eles querem saber isso no início. Eles querem que a gente prometa para eles. Olha só, tem uma empresa aqui, aqui de Santa Cruz que a gente atende, que é bem característico, né? Novembro tem a famosa reunião dos sócios. Eles têm vários sócios, têm 15 sócios. Tá? Uma empresa que foi se formando por fusões, cada um é sócio um pouquinho lá. É óbvio. O que mais eles querem saber? Como vai ser o ano que vem, porque eles sabem que, né, eles têm todo o ritual, eles sabem que a gente já fez o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário do ano que vem, etc, etc, etc. E a gente tem que dar alguma notícia boa para eles. Aí eles querem saber se, né, o dinheiro que eles estão deixando na empresa ali, né, na forma de investimento em máquinas e tudo mais, está valendo a pena, está rendendo. Então eles querem saber os dividendos e tem que dar mais que esse 10,5% que eu falei para vocês. Todo sócio, então, quer saber isso aí. Por quê? Porque aí ele se anima a investir dinheiro, né? Muitas vezes a gente precisa de capital próprio, né? Embora algumas empresas preferem trabalhar com capital de terceiros, vocês vão ver isso em finanças, mas também tem muita gente que trabalha com capital próprio. Dentro de um padrão de racionalidade, esse cara vai querer, no mínimo, uma rentabilidade superior à taxa Selic, no mínimo. Tá? Então, esse pessoal não é bobo, né? Não vão torrar dinheiro. Eu já fui em empresas que um sócio disse, olha, estou largando, quem quer comprar minha parte? Porque eu vou pegar essa grana e investir em títulos do Tesouro Nacional. Não quero mais saber porque a rentabilidade está muito baixa. Claro, daí ninguém queria comprar, né? Porque estava todo mundo na mesma situação. Melhor é vender na alta, né? Aí entra toda aquela questão do mercado de ações, que vocês também vão aprofundar aí na questão financeira. Mas, enfim, se eu tenho uma boa gestão, legal, eu entrego essa rentabilidade. E não é só isso, né, pessoal? Eu falei que aqui está o DRE, aqui está o balanço patrimonial. Quem é do setor bancário sabe, né? O banco só me empresta dinheiro se esses números aqui forem bons. É aquela história, eles não dão dinheiro para o cara que já está enforcado. Né? Eles vão, não, me mostra lá, mano, o teu contador tem que assinar lá o teu DRE, o teu balanço, e nós vamos dar uma analisada. Claro, eles têm lá a análise de risco deles, tem os analistas deles. Então, com boa rentabilidade, eu sou atrativo para os meus sócios, capital próprio, e sou atrativo para o capital de terceiros, e qualquer um outro futuro sócio aí vai querer investir na minha empresa. Por quê? Porque eu estou entregando mais rentabilidade do que qualquer outra coisa sem risco. Se esse número não aparece, depois a gente vai fazer uma simulação disso aí, se esse número não aparece, aí eu tenho problemas. Tá? As causas estão aqui. E eu tenho que rapidamente mapear quem é o vilão da história para acertar isso aqui. Isso é uma matemática, pessoal. É bem lógico, é bem pragmático, não tenho que inventar. Tá? Se eu tenho um custo muito elevado, a ponto de baixar a minha rentabilidade, eu vou ter que mexer na operação. Eu vou ter que ser mais produtivo. Eu vou ter que gastar menos ou desperdiçar menos lá na minha operação para esse valor aqui baixar. Né? Só com isso eu consigo aumentar isso aqui. Aqui tem tudo relações de causa e efeito. Né? Entendido até aqui, pessoal, essa lógica? Alguma pergunta, questionamento, dúvida? Tudo certo. Tranquilo. Beleza. Tudo certo. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Eu tenho que ter estratégias para aumentar isso aqui, para aumentar o lucro e assim por diante.
A parte que mais toca para a operação é essa aqui, ó, a receita, custo, a despesa e os ativos. Essencialmente, a parte assim que depois vocês vão ver um outro diagrama que eu tirei do livro, basicamente reforça esses temas aqui, ó. Então, o que acontece? Eu mexo no lucro, eu mexo no patrimônio líquido. O financeiro vai me ajudar na questão dos passivos aqui, e o marketing é obrigado a me ajudar aqui na questão do volume vendido e preço médio. Se eu interagir bem, se a minha empresa estiver falando a mesma língua quanto a essas áreas, tudo certo, né? A tendência é a gente achar os caminhos, achar as soluções. Então, o que eu expliquei para vocês está sendo apontado aqui como os fatores decisivos. As causas de toda a rentabilidade estão em a ver com o volume vendido, o preço médio, os impostos, o custo do produto vendido, com a despesa, com a depreciação, e aí tem a ver com os ativos, com a receita e despesa financeira, com o ativo e com o passivo. Não tem milagre, pessoal. Qualquer um desses aqui que eu mexer, para mais ou para menos, voluntário ou involuntariamente, que às vezes vem fatores externos, como agora a gente teve as enchentes, né? Afeta isso aqui. Agora, por exemplo, muita empresa está aqui, ó, deterioraram os ativos, vão ter que fazer mais investimentos, tá? Se não tiverem seguro, e boa parte não tem, parece que apenas 1% das empresas afetadas tinha seguro, eu vi esse tempo uma estatística, e ainda assim parcial, né? Então vai recuperar isso aqui. Então já tem um investimento que foi por água abaixo, literalmente, e vão ter que fazer novos investimentos para tentar, ao longo do tempo, recuperar capacidade de produção e gerar a rentabilidade que os sócios... Enfim, são situações aí fora da nossa área de controle, mas a empresa vai querer continuar. Eu tenho clientes assim. Tem clientes que foram bastante prejudicados, perderam isso aqui também, ó. Tá? Perderam volume de venda. Por exemplo, uma empresa de ônibus, no mês de maio, praticamente não trafegou. Aí eu atendo uma empresa de ônibus. Praticamente, assim, ó, trabalharam a 5, 10% da capacidade produtiva deles. Tá? Então, vocês imaginam como é que foi o prejuízo naquele mês. Tá? E o pior, né, ainda vai demorar um tempo, né, porque ainda tem aeroporto não funcionando, rodoviária voltando aos poucos, né, estradas deterioradas, enfim, que estão construindo pontes provisórias, enfim, tem um monte de coisa aí. Quebrou-se cadeias produtivas, tá? Então o cara também está sofrendo por esse aspecto, né? Então até recuperar vai levar um tempinho ainda, né? Claro que daí a gente tem que ir lá reunir os sócios e falar para essas partes interessadas, né, que o dividendo deles esse ano provavelmente não vai sair, né? Bom, pessoal, então assim, ó, para conseguir esse padrão de rentabilidade que me deixa competitivo em todos os sentidos, eu preciso de estratégia. O foco da nossa disciplina é a estratégia, então, de operações. Tá? São aquelas coisas que mexem com a parte operacional, a parte produtiva, vamos dizer assim, né? Toda empresa tem produtiva, mas a parte produtiva no sentido de produto ou serviço da empresa. Tá? Então, são decisões, né? Um padrão de decisões que determinam competências de longo prazo e suas contribuições para a estratégia global. Ó, a estratégia global é o que vocês estão estudando na outra disciplina, é o todo, que aí envolve marketing, operações. Aqui a gente vai abrir o escopo do mundo das operações. De qualquer tipo de operação através da conciliação dos requisitos de mercado com os recursos de operações. Essa é a definição do nosso autor aqui. Tá? Vocês vão encontrar essa definição lá. Mas tem outras, tá? É um plano de longo prazo para a produção e entrega de produtos e serviços de uma empresa ou organização e constitui um mapa daquilo que a função produção/operação deve fazer se quiser que suas estratégias sejam realizadas. Esse é do Guy Facer, esse livro tem na biblioteca também. Eu não sei que edição está agora, mas também ele vem atualizando, é um pesquisador conceituado, mas é a definição dele. Observem aqui uma questão importante, tá? Isso aí depois vai orientar algumas outras aplicações que a gente vai fazer aí nos exercícios e tudo. Longo prazo, não é uma coisa assim contada em dias ou semanas. Não que tu não possa ter uma estratégia assim milagrosa, né? Até pode, mas provavelmente o pensar dessa estratégia não vai ser uma coisa elaborada no curto prazo. Normalmente, o próprio planejamento é uma coisa um pouquinho mais demorada, porque a gente tem que consultar uma série de fontes para elaborar a estratégia, e depois leva um bom tempo também para ela ser implementada, e mais ainda, leva mais um tempo para ela ser percebida pelo mercado. Vou dar um exemplo. Aí que tá, eu estou trabalhando na estratégia da universidade agora aqui, um trabalho que a gente foi chamado a contribuir.
o Heron também está trabalhando, enfim, o nosso departamento como um todo é chamado a contribuir bastante nessas horas. E a estratégia aqui ela tem que ser feita com algumas premissas globais de uma universidade, porém depois tu tem que tornar isso específico curso por curso, porque uma coisa é vender um curso de medicina, outra coisa é vender um curso de letras licenciatura. São mercados e públicos com necessidades muito distintas. Então a gente tem que depois baixar e curso por curso e montar a estratégia de cada curso. E normalmente, né, a estratégia que se entende que vai ser a vencedora no mercado, claro, se faz estudos, a Unisc tem um setor de inteligência de mercado, de marketing estratégico, e ali então a gente aprofunda essas questões. E ele nos orienta, né, cursos que estão em alta, cursos que estão em baixa, como é que o mercado está consumindo esse curso, etc, etc. E a gente chegou à conclusão, vários cursos aí, que a gente vai ter que remodelar, vai ter que fazer uma remodelagem aí do perfil das disciplinas, para buscar outros públicos, para, enfim, né, atrair alunos. Só que, o que acontece? A estratégia, ela leva, assim, meio ano a um ano para ser concebida, porque a gente tem que fazer várias pesquisas, aí também tem influência do MEC, né, tem questões regulamentares que a gente nunca pode deixar de lado, senão não é universidade. Todos nós temos uma regulamentação setorial, né, para seguir. No final, o produto, entre aspas, que se entrega ao final da elaboração da estratégia é um novo currículo, uma nova matriz curricular do curso. Olha, no primeiro semestre nós vamos dar isso, no segundo nós vamos dar isso, vai ter trabalho de conclusão, vai ter estágio, ou não vai ter, enfim, aí tudo isso é concebido. E, ok, se entrega isso, o ideal sempre é que esteja pronto até o final do ano, porque tem o vestibular, né? Então, se a gente quiser que essa nova matriz passe a valer a partir do ano que vem, isso tem que ser entregue até antes do vestibular, em dezembro. Só que é o seguinte, né, pessoal? Olha só como funciona a coisa, por isso que eu digo do longo prazo, como demora. Pega um curso que nem administração, são 4 anos de curso. E o que acontece? Tudo bem, a gente lança, o aluno que passar no vestibular no final do ano com um novo curso, ele nem percebeu ainda. Ele vai perceber o curso ao longo de 4 anos. Então, provavelmente, a gente só vai poder avaliar a eficácia dessa estratégia se os 50 alunos que entrarem agora no início do ano, pelo menos, sei lá, 90% ficar até o fim porque gostou do curso, porque tem problema da evasão e por vários motivos, inclusive financeiros, né? Então, só depois de 4 anos do lançamento do curso que a gente vai saber se o curso realmente agradou ou não agradou aos estudantes, né? Pode ter que se formar no mínimo 80%, 90%. A gente estabelece algumas metas e tudo, né? Então, 4 anos para ver, né? E não é só isso. Eu costumo dizer, né? Isso aí é uma insistência que eu tenho feito aqui na universidade. Tá? A gente está desenvolvendo um indicador de empregabilidade. Eu quero saber depois que, tudo bem, os alunos gostaram, agora eles ganharem emprego na área da administração depois de formado, a gente tem que saber isso aí. Porque quem vai dizer se esse aluno graduado, né, esse egresso, é competente em administração, tudo bem, nós dotamos ele de competências que nós achávamos importantes, mas quem vai nos dizer é o mercado. E 4 anos muda muita coisa, né? Então, quando o mercado perceber a competência desse egresso, aí sim a gente vai ter a melhor das respostas se a estratégia foi ou não foi eficaz. Né? Nesse meio tempo, ela tem que ser muito bem implementada e tudo. Então, o longo prazo existe sim, ele é contado em anos. Então, não é qualquer coisinha. A gente sempre tem que diferenciar a decisão operacional de decisão estratégica de operações. Decisão operacional. Semana que vem a gente tem que, exemplo nessa madeireira que eu falei, né? A gente tem que produzir 20 mil pallets. Tá, é o plano de produção. Na segunda-feira nós vamos produzir tanto, na terça nós vamos produzir tanto. A escala de serviço, ali vai trabalhar 2 turnos, isso é decisão operacional. Tem que, toda semana, o pessoal está refazendo o plano de produção. Legal. É uma decisão importante, porque aquilo toca a empresa, mas não é estratégica. Por quê? Porque ela é repetitiva, ela é rotineira. Sempre eu estou fazendo. Agora, a empresa está querendo exportar para a Rússia, que lá os caras precisam bastante desse material que eles fabricam. Só que a Rússia tem uma série de exigências, enfim, a Europa como um todo, Rússia, Alemanha, tem uma série de exigências ambientais com relação à madeira do Brasil. Os caras são SG, essas questões todas. Então, os caras são bastante chegados nisso aí, eles estabelecem regrinhas.
E a empresa vai ter que fazer várias mudanças no seu processo produtivo e adaptações para poder estar vendendo essa madeira para lá. E aí tem que ter uma certificação, vai vir um órgão auditar, tipo ISO 9000, é o padrão FSC, para poder fazer essa certificação. Quando a empresa tiver a certificação, aí ela está apta a vender. Sem falar nas burocracias de importação e exportação aí, que a gente sempre tem também. No mínimo 1 ano para certificar, depois mais 1 ano para prospectar os mercados, porque não é assim, a gente aparece com o certificado lá e eles já vão começar a comprar. Não, os caras normalmente ainda vão testar o produto, ver se é bom mesmo, tudo. Tá? Então, aí também, 2 anos até a estratégia se materializar e gerar uma eficácia. Tá? Então, a gente tem esse tipo de desafio sempre no longo prazo. Mas, sim, são decisões estratégicas. Eu posso abrir mão disso aí. Posso dizer, não, tá muito complicado, deixa eu vender aqui para o Brasil mesmo, tá? Né? Eles não exigem esse monte de coisa e vamos tocar nossa vida e vamos ser felizes assim. É uma decisão, fazer ou não fazer. No caso dessa empresa, eles querem fazer, eles tomaram essa decisão e estão fazendo. Tá? Então, não é uma coisa que se decide de uma hora para outra e se implanta de uma hora para outra. Né? Leva tempo. E são decisões bem encorpadas, vão envolver investimentos, né? Então tu vai ter que fazer, aí entra a parte financeira, sempre tem que fazer isso à luz da análise do retorno do investimento. A empresa, por exemplo, para essa tomada de decisão vai ter que custa 2 milhões. É óbvio que eu vou fazer uma análise de retorno do investimento. Tudo bem, esses 2 milhões vão me retornar quanto? É a pergunta do sócio de novo, né? Para ter esses 2 milhões, a empresa vai ter que deixar de distribuir dividendos no final de ano. Ó, pessoal, esse ano não tem dividendo para ninguém, você tem que se virar por conta, porque esse dinheirinho que nós é distribuído lucro vai tudo para os investimentos, se nós quiser vender para a Rússia. Aí os carinhas simplesmente vão dizer o seguinte, olha, tudo bem, não tem problema nenhum, quanto é que tu vai nos devolver depois, além desses 2 milhões? Ou em quanto tempo? No mínimo eu tenho que dizer que no máximo em 5 anos esse dinheiro está de volta para eles. Todo ele recuperado, né? Então vai ter que fazer esse tipo de análise. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, operações sempre é guiada por metas, por desafios, tá? O nosso autor aqui, e outros também mais ou menos se alinham, eu já li vários, né? E quase todos eles têm pequenas diferenças de terminologia, eles mais ou menos se alinham nesses 5 objetivos de desempenho aqui. Isso está no videozinho lá, eu exemplifico na realidade de uma pizzaria, depois vocês não deixem de olhar. Qualidade, que é aumentar o valor percebido pelos clientes, né? Fazer com que os clientes desejem mais o meu produto, consumam mais o meu produto. Aí eu sou obrigado a conversar com meus amigos do marketing para saber o que os clientes querem. Eu sempre, aquilo que eu falei para você, eu sempre digo, marketing, me diz o que tu quer que eu resolvo, eu faço para ti, mas tu tem que me dizer não intuitivamente, não por mera percepção, e sim por fundamento. Tem que fazer pesquisa e tudo mais. Velocidade, entrega rápida, redução de lead time, né? Lead time é a expressão que a gente usa para o tempo de processamento de uma operação, ou de várias. Cada vez as pessoas querem coisas rápidas, né, pessoal? Hoje a gente compra muita coisa nas plataformas, né, dessas plataformas comerciais da internet. E, por exemplo, quer comprar um livro, um tênis, uma coisa assim, né? Várias vezes a gente já decidiu, quando o preço é mais ou menos parelho, eu preciso de um livro lá, não sei o quê. Pô, um cara que me diz que entrega em 20 dias úteis, mas o outro me entrega em 10 dias úteis. E o outro me entrega amanhã. Tu vai optar pelo mais rápido, mas não tem nem dúvida. Então, é um diferencial. Confiabilidade, cuidado para não misturar, tá, pessoal? É entrega no tempo certo, aumento da assertividade. Às vezes o pessoal confunde, né? Entrega rápida é no menor tempo possível. Confiabilidade é entrega no tempo que eu contratei. Exemplo, vou desenvolver, a Mariana aí falou de software, né? O meu cliente pediu um projeto de desenvolvimento ou melhoria de uma função do software lá, e ele precisa isso para 3 meses no máximo, porque vai entrar um novo modelo fiscal e não sei o quê. Bom, ele vai me contratar, 3 meses, eu tenho que ver se eu tenho condições. Ele quer 3 meses, nem mais nem menos. É 3 meses assertivamente, porque é ali que ele vai passar a usar. Então, quando eu dou esse tipo de garantia para o meu cliente através das minhas operações, eu tenho também uma vantagem competitiva. A entrega no tempo certo é a entrega no tempo contratado. Flexibilidade. Aumento da capacidade de mudar rapidamente. Eu já prestei serviços de consultoria para setor público, tá? É bem complicado. Setor público, que eu digo prefeituras.
Eu não tenho dúvida que algum de vocês um dia já não foi numa prefeitura. Eu, a minha esposa aqui, a gente já foi várias, aí como consumidor, cidadão, né? E aí, às vezes, tu quer lá mudar alguma coisa, né? Sei lá, na tua casa, fazer uma pequena obra e coisa e tal. Aí tem toda aquela burocracia, os engenheiros, não, vai lá na prefeitura, tem que abrir uma matrícula, não sei o quê, tem que pagar um imposto. Enfim. E aí, tu quer alguma agilidade, tu quer... Não pode. Não dá. São assim as regras do jogo. Né? Qualquer coisinha que tu queira diferente, não pode. Tu tem que seguir pelas regras que estão ali. Ah, mas não dá para ser mais simples, não dá para ter menos burocracia. Agora mesmo, nas enchentes, a gente está vendo o pessoal se queixando das questões burocráticas, né? E aí a cabeça do funcionário público, não pode, tem que fazer do jeito que está na lei. Isso aí é a cabeça de todo mundo que é funcionário público. Eu trabalhei com esse segmento, eu sei, eles pensam assim, e não é pecado pensar assim. É a doutrina deles, faz o que a lei permite. A gente sempre diz, né, que no setor privado, a gente pode fazer tudo que a lei não versa, não fala. Né? Se a lei não fala nada, tu pode fazer. Se a lei proíbe, aí tu não pode fazer. Já no funcionalismo público, eles só fazem o que está na lei e na descrição de cargo deles. Só. E isso eles se agarram que aquilo ali que vai dar credibilidade para eles e não vai dar problema para eles. E aí é inflexível, né? O cara não abre mão do procedimento. E hoje, todos nós estamos vendo, né, pessoal, flexibilidade e cada vez mais é valorizada. Não, tudo bem, eu sei que tu tem o teu padrão, mas eu quero um pouquinho diferente. É mais ou menos a gente quando chega lá na pizzaria, né? Aí o cara diz assim, olha, eu quero a pizza de pepperoni, master e não sei o quê, tá? Mas me tira lá um pouquinho de pimenta, ou não bota pimenta, ou não bota tal ingrediente. Aí o cara, não, tudo bem. Aí ele faz personalizada aquela pizza para o teu gosto. Ele foi flexível, ele mudou na hora. Apesar da pizzaria ter um padrão de pizza pepperoni, ele mudou para mim. Isso é cada vez mais apreciado. Pelo menos as notícias que a gente tem da pessoal de marketing, né? Só que a gente sabe, né, que a empresa às vezes tem uma velocidade para fazer essa mudança. Não é assim de uma hora para outra, né? Tu chega num hotel de última hora e quer o melhor quarto, talvez tu não vá conseguir. Em época de verão, tu vai para um hotel de veraneio, hotel de praia, se decidiu em cima do laço num fim de semana e chega lá, não, eu quero a suíte de você. Não, mas a suíte já está pronta. Ah, não, mas eu quero a suíte. Não vai flexibilizar, não. A gente tem um padrãozinho lá, que é o único que sobrou, e ainda assim, ó, é lá no final, lá no último andar. É esse que tu tem que pegar. Quer ou não quer? Ah, mas que cara inflexível. Não. É que não é impossível eles mudar diante das circunstâncias. Então, toda operação tem uma inércia que impede, sim, essa capacidade de mudança. O que as empresas estão fazendo para atender melhor esse objetivo? Tentando. Aí o Lean Manufacturing vai ajudar, é por isso que eu vou trazer o professor para falar. Ele permite que a gente tenha mais flexibilidade nessas questões. Aumento da personalização. Cada vez mais as pessoas, os mercados querem produtos personalizados. E o último, não podia deixar de ser, né, pessoal? O custo. Basicamente, reduzir o custo unitário de produtos e serviços. Observem, tudo aqui tem um aumento do valor, entrega mais rápida, entrega no tempo certo, aumento, redução. Quer dizer, está sempre relacionado a um objetivo, né? Por isso que a gente fala objetivos de desempenho. É isso que a gente quer. Então, essas 5 dimensões a gente sempre vai estar perseguindo nas operações. Tu só consegue vantagem competitiva se tu melhora uma delas em relação ao que tu tem hoje. Se tu não melhora nada, tu vai ficar com o mesmo padrão de atendimento, de entrega para o mercado. Tá? Aí, claro que estrategicamente a gente tem que avaliar e aí tem que conversar com o marketing o que o nosso cliente percebe mais. Por exemplo, qualidade. Vou citar o caso de novo da universidade aqui. Num determinado curso, o pessoal começou a cogitar o seguinte: não, porque não sei o quê, a gente tem que melhorar a qualidade do curso, isso assim, assado, e como é que se melhora isso? Não, daí tem que contratar professores com mestrado, doutorado e não sei o quê. Sim, né, teoricamente, tu tendo professores mais qualificados, tu melhora a qualidade do curso, em teoria. Nem sempre isso é verdadeiro na prática. Aumenta o custo também. Todos esses aqui, ó, pessoal, eles estão sempre brigando com o custo, tá? Porque qualquer um desses que eu mexer para cima, para ser melhor, provavelmente vai me acarretar um custo a mais também. E isso vai impactar no preço. Então, eu tenho que perguntar para o pessoal do marketing se os meus alunos estão dispostos a pagar o preço desses professores com doutorado. Se sim, eu quero com convicção a resposta, não intuitivamente, tudo bem, vale a pena trabalhar a questão da qualidade. Se não,
se não é uma questão muito percebida, mas o aluno não liga muito se o professor tem mestrado, doutorado, se ele é mais novo ou mais antigo, ele quer que vá lá e dê uma boa aula e esteja preparado para aquele conteúdo. Tá, mas então, de repente, é outra coisa que eu vou ter que priorizar na qualidade, que não a titulação. Porque daí, de repente, eu não preciso mexer no custo. Depois a gente vai exercitar isso. Tá? Então, observe que aqui está tudo meio que brigando, eu tenho que achar os pontos de equilíbrio. E essa é a parte complicada, mas aí que é a parte gostosa também, porque quem consegue fazer, ganha o jogo. É como montar um time de futebol que está sujeito a disputar campeonato com um elenco que não tem craques, mas tem bons jogadores. Né? Então, não vou pagar muito, mas estou lá disputando. Então, esse é o segredo. Tá? Mas a gente tem que aprender bastante coisa para poder fazer isso de forma tranquila nas empresas. E aí, pessoal, eu tenho que saber qual botão apertar. Tá? Eu tenho alguns locais ali que eu posso atuar dentro do mundo das operações. Eu posso atuar em toda a empresa, pensando na estratégia global. Mas dentro das operações, vamos dizer que eu sou o diretor de operações de uma empresa, eu vou ter a alternativa de atuar especificamente em capacidade, né? Vou produzir, vou ter máquinas mais produzem maior volume, né? Que nem lá na empresa de madeiras, a madeireira que eu exemplifiquei antes. Vou conseguir trabalhar com uma máquina que faz 10 mil pallets por mês, ou opto por comprar uma que faz 20 mil pallets por mês. Claro, ambas têm lá vantagem e desvantagem. Depois a gente vai discutir isso. Mas é uma decisão de capacidade. Né? Mudar a capacidade produtiva de uma empresa é uma decisão. Vou começar a trabalhar em 2 turnos? Estou aproveitando o mesmo ativo e estou trabalhando em 2 turnos. Estou acostumado a trabalhar em um, mas é uma decisão estratégica. Trabalhar de noite, todo mundo sabe que é diferente de trabalhar de dia, inclusive no sentido de ser atrativo aos colaboradores, aos empregados. Rede de suprimentos, a gente vai falar mais por alto dessa aí, mas enfim, eu tenho que ter estratégias com os meus fornecedores também. Tecnologia de processo, cuidado, tá, pessoal? É a tecnologia de produção ou de prestação do serviço. Não é exatamente a tecnologia de produto, embora às vezes eles se confundam, principalmente em serviços, que o processo às vezes se confunde com o produto. Né? Estratégia de melhorias é a mais usada, porque é a mais barata, mas é a que produz resultados incrementais, a gente vai trabalhar também. E o desenvolvimento e organização de produto e serviço, o autor prefere chamar assim, mas basicamente aqui é a inovação e a inovação em processos e produto. Tá? Aqui sim que eu mexo na engenharia do meu produto. Basicamente, essas são as áreas de decisão das operações, tá, pessoal? Pensando, né, no ambiente que nos cerca ali, nesse escopo que nós estamos dentro da disciplina. Agora, vocês verão depois, na nossa prática, a gente vai fazer uma prática depois do intervalo, eu mexo em tudo e eu converso o tempo todo com o marketing. Então, o marketing não é uma área de decisão da gestão de operações, mas eu tenho que saber, eu tenho que conversar com o pessoal da estratégia de marketing e do pessoal do financeiro, porque isso aqui tudo, qualquer mexidinha aqui em tecnologia, capacidade principalmente, desenvolvimento, requer investimento. Então, eu tenho que também conversar com o pessoal do financeiro. Estou falando isso em empresas de grande porte, tá, pessoal? Se a gente for para o mundo dos pequenos, como é o meu caso, eu sou uma pequena empresa, tem 6 pessoas lá trabalhando. Mas já é uma empresa, tem todas as preocupações que qualquer grande empresa tem, só que daí, no caso lá, eu e minha esposa, nós somos RH, nós somos marketing, nós somos vendas, nós somos operação, nós somos tudo. Vou ter que me preocupar igual, tá? Então, eu converso comigo mesmo lá e com a minha esposa nessas tomadas de decisão sobre essas várias áreas aqui. Então, concluindo o que nós estamos falando, tá? Só para você saber, essas 5 áreas, elas não necessariamente vão estar departamentalizadas na empresa. Isso aqui são áreas conceituais que o autor estruturou e, né, ele categorizou, bem dizer assim, para a gente poder entender melhor aonde a estratégia de operações pode atuar. Pela minha experiência, essas 2 áreas aqui, melhoria, desenvolvimento e organização, elas normalmente se misturam. Tá? Tem uma hora que tu vai trabalhar mais melhoria, outra hora que tu vai trabalhar mais desenvolvimento, tá? Mas não há uma distinção tão grande assim, embora a gente vai ver depois que tem algumas peculiaridades quando estudar os capítulos específicos no livro. Né? Mas o próprio autor, ele também já, no próprio decorrer do livro, coloca isso de uma forma integrada. Tá? Mas é bom a gente saber que
são áreas com propósitos específicos. Bom, pessoal, assim, onde nasce a estratégia, né? Esse também é um ponto importante. Óbvio que a base de tudo sempre é o conhecimento, a informação circulante, e aí eu tenho que conversar, já falei para vocês, com o marketing, porque ele me traz a informação do mundo lá fora, né? O que os nossos clientes estão querendo, né? Tem que ter essa informação. E óbvio que isso vai ser transmitido para a operação, e a operação vai ter que montar suas estratégias para dar conta daquilo que o marketing está pedindo. Então, a origem quase sempre se desdobra nessas 4 categorias aqui que eu vou mostrar para vocês, e às vezes, numa mesma empresa, eu posso ter as 4, tá? Ou só uma delas. A mais comum que eu vejo, a top-down, é o que a empresa deseja que as operações façam. Nasce da diretoria, a diretoria tem a função de dar a direção, por isso que eles se chamam de diretoria, olham para fora, olham para o mercado, se subsidiam de informações e tomam decisões estratégicas. Então, quando tu faz o desdobramento de estratégias corporativas de expansão da capacidade em objetivos funcionais, por exemplo, tu está fazendo isso. Eu tenho uma grande organização a nível mundial, quero expandir as minhas atividades, mas eu vou dar objetivos específicos para cada país, né? Se cada país conseguir os seus objetivos, no todo, a nível global, eu consigo o objetivo da organização, né? Vira uma conta matemática. É a mais comum, tá? Eu trabalho muito com isso aí. Você sabe, né? Não tem muito de aspecto democrático aqui, né? É de cima para baixo e vamos fazer, tá? Por isso que é a mais usada, eu acho, porque ela é mais rápida, é mais objetiva, não tem tanta discussão, a diretoria decidiu, está decidido. Óbvio que as pessoas podem opinar, podem dar suas visões, mas é uma discussão que, né, tem que ter um fundamento para poder chegar lá e desfazer a estratégia que veio da direção, né? Mas é bastante discutido, tem técnicas e técnicas para fazer isso bem. A não tão comum, mas também usada, é a bottom-up. É o que a experiência diária sugere que as operações deveriam fazer. É aquela estratégia que aí sim, nós usamos isso na Unisc, tá, pessoal? A Unisc tem como um dos seus valores a democracia, né? Nós entendemos que, claro, é mais demorado às vezes para tu tomar uma decisão, diferente de uma empresa que alguém tomou, o chefão tomou e os caras vão fazer. Aqui tudo tem que ser amplamente discutido e às vezes a gente vira, né, rodadas e rodadas de reunião para decidir lá se vai quebrar o pré-requisito de um aluno, né, para ele poder se formar esse ano, tá? Então, às vezes eu acho que decisões operacionais não precisavam ter tantas rodadas de negociação e discussão para em amparo à democracia, né? Mas obviamente que no ambiente Unisc a decisão mais estratégica, mais de médio e longo prazo precisa. E é o que se faz, aí tem reuniões de colegiado, a estratégia é decidida, os professores propõem e a base, a experiência do professor de sala de aula é que vai dizer se aquilo fecha ou não fecha. E aí tem mais essas questões que eu falei antes das peculiaridades, né? São cerca de 50 cursos, cada um tem uma peculiaridade, e aí tu tem que tratar como se fosse 50 empresas, 50 organizações, né? Aqui um exemplo, né? Uma estratégia emergente de resposta rápida por possuir capacidade excedente. Seria o exemplo que eu dei antes, né? O pessoal da empresa lá no dia a dia, vendo a empresa trabalhar, sugere para a alta direção, quem sabe vamos disparar um segundo turno. A gente acha que, né, com as pessoas certas, né, a gente consegue se dividir e dar a mesma atenção para o primeiro turno e para o segundo turno, contratando alguns operacionais a mais aí. Legal, é uma estratégia interessante. A empresa operando no segundo turno vai aumentar sua capacidade sem grandes investimentos, possivelmente, né? Vai ter que, talvez, ter um custo adicional, porque a hora noturna, às vezes, dependendo do quanto tu avança no decorrer da noite, né, tem um custo diferenciado, tem outras peculiaridades, mas é interessante, né? Estou usando capacidade excedente e em resposta a uma sugestão que veio de baixo. Isso aqui é num outro sentido, no sentido mais horizontal. Requisitos de mercado, tá? O que o posicionamento de mercado requer que as operações façam? Exemplo, definir objetivos a partir de necessidades de consumidores, ciclo de vida de um produto, ações de concorrentes. Aí eu converso diretamente com o marketing vai me situar como estão meus concorrentes, como é que os meus produtos, em que fase do ciclo de vida eles estão, se já estão em declínio, se tem que lançar uma nova versão ou tem que abandonar o produto. Então, eu vou me orientando, eu vou orientando a minha estratégia de operações em função do que o mercado me fala. Esse tipo de origem aqui, ela é muito combinada com o top-down, tá? Porque a direção conversa, obviamente, muito com
o pessoal de mercado para saber quais são os requisitos e para onde orientar a empresa. E tem, pessoal, a estratégia que é baseada nos recursos de operações, o que os recursos e restrições das operações podem fazer. A gente vai falar mais sobre essa parte na aula que vem. Exemplo, explorar competências e capacidades ociosas para ofertar novos produtos e serviços. Vou dar um exemplo da minha empresa. Eu tenho uma sede própria, né, aqui no centro da cidade, um prédio aí com 2 pisos, e é onde a gente, né, sempre trabalhou ali. E eu tenho sala para cursos, eu tenho, né, também dou cursos tanto para os meus clientes que quando eles não têm sala de treinamento, alguns clientes menores não têm essa estrutura, enfim, a gente compartilha espaços ali. Em determinado momento eu percebi que, olha, tem espaço ocioso aí, eu podia alugar isso aí, né? Então eu tenho um recurso à disposição, que é esse espaço, em vários momentos do dia eu posso explorar aquilo ali, e passei a explorar, comecei a vender, né, locação de salas, espaço coworking e tudo mais, e aumentou a receita da minha empresa só fazendo isso. Ou seja, não precisei investir quase nada, a não ser ter a ideia de detectar, puxa, esse espaço está ocioso, eu posso ofertar ele à noite, tem muita gente que promove cursos aqui, né, à noite, de dia, fins de semana, e divulgamos, fizemos só uma pequena estratégia de comunicação lá, né, e o pessoal começou a alocar, melhorou a receita da empresa. Tá? Então, eu estou me baseando num recurso já existente, que eu sei as limitações e sei o que ele tem de potencial, e a partir desse recurso, então, eu tomo uma decisão de melhorar a minha operação. Vocês vão ver na leitura depois dos capítulos 1 e 2 que isso vai aparecer, né? E talvez vai aparecer com exemplos de empresas e tudo, né? Para ilustrar melhor essa situação, e a gente vai voltar a falar disso no decorrer das aulas, tá? Pessoal, a nossa prática vai estar em cima, não se assustem, eu vou mostrar agora aqui uma sequência de equações, tá? Como eu falei, o mundo das operações ele é muito pragmático, e a gente, né, tem que saber fazer a matemática das operações. Se a gente não sabe, não chega lá, tá? O autor do livro, esse que então eu estou propondo para vocês lerem, né, ele se resumiu do jeito dele. Antes eu mostrei aquele diagramão em forma de árvore ali, né? Ele fez mais ou menos a mesma coisa. Eu até fiquei feliz, né? Porque quando eu desenvolvi o meu, eu não tinha lido o livro dele ainda, né? Então, também não posso dizer que ele copiou de mim, porque ele já vem desenvolvendo isso há mais tempo. Mas está muito alinhado com o que, né, eu já vinha desenvolvendo, aí para grande satisfação eu vi que tem um autor de renome internacional que estava desenvolvendo a mesma coisa, e ele fez dessa forma. De novo, ó, ele quis dizer que tudo está pautado em rentabilidade, tá? Então, ele fez o seguinte diagrama aqui, ó. Retorno sobre assets, né, retorno sobre os ativos, se a gente fizer de uma forma bem simplificada, como eu fiz no outro, ele fez aqui também, lucro sobre o total de ativos, né? Esse lucro sobre o total de ativos, ele fez um desdobramento. Vocês vão ver que fazendo esse desdobramento, essa decomposição que a gente chama, a gente vai chegar lá nas áreas de decisão que a gente há pouco estava falando. Aí ele disse assim, olha, essa equação aqui eu posso desdobrar da seguinte forma, né? Produção pelo total de ativos, que me dá uma ideia de produtividade dos meus ativos, e o lucro por produção. Então, multiplicando um pelo outro, você sabe lá da matemática, né? O risco produção com produção vai ficar lucro sobre o total de ativos, dá isso aqui. Matemática pura, né? O jogo das equações. Só que daí ele continua desdobrando. Tá, agora eu vou abrir esse, depois vou abrir esse, para ver onde é que eu chego. Tá? Então, ele abriu, e aqui esse aqui foi o que mais abriu. Ó. Ele pegou produção sobre o total de ativos, está aqui embaixo de novo, ó, é igual a produção sobre capacidade, que a gente chama de utilização, é um indicador de desempenho muito usado. No Lean, vocês vão ver isso com mais profundidade. Ativo fixo sobre total de ativos, que a gente chama isso aqui necessidade de capital de giro. Tá? Isso aqui é um indicativo da necessidade de capital de giro da empresa. Fazendo o inverso, aí a gente chega naquelas questões de liquidez, aqueles indicadores, né, com outra nomenclatura, mas tá nesse mundo financeiro. E capacidade dividido por ativo fixo, né, é o que os meus ativos podem fazer, que eles têm capacidade de fazer. É o que a gente chama de produtividade do ativo fixo. Aqui também vai fazendo os cortezinhos, né, daí dá isso aqui, vocês vão ver. Capacidade com capacidade, ativo fixo com ativo fixo, vai sobrar só a produção sobre o total de ativos. Aí, então, ele abriu isso aqui, ó. E aí ele disse o seguinte, olha, se a gente se atrelar a esses indicadores que existem em qualquer organização,
vou cair inevitavelmente nas áreas de decisão da estratégia de operações. Por exemplo, utilização, gerenciar a utilização de uma empresa, melhorar a utilização de uma empresa, é uma estratégia de capacidade. Essencialmente está no mundo. Quando vocês fizerem a apresentação e estudarem lá a estratégia de capacidade, vai aparecer isso lá. Aqui, ó, gerenciar o capital de giro, para que eu demande menos capital de giro, é uma estratégia que está muito ligada à rede de suprimentos. Se os meus fornecedores são mais just-in-time, eu confio nos meus fornecedores, eu tenho uma relação melhor e eles me fornecem a ponto de eu formar pequenos estoques e não grandes estoques, eu vou precisar de menos capital de giro. É uma estratégia eminentemente relacionada à rede de suprimentos. Compras, né? E a produtividade, se os meus ativos são mais ou menos produtivos, está relacionado à tecnologia do processo. Eu posso ter uma operação, que nem eu falei antes na empresa de madeiras ali, totalmente manual, com esteiras e postos de trabalho isolados e coisas bem simples, a tecnologia é artesanal quase, e fazer 1000 pallets por mês. E posso ter uma toda automatizada, com altíssima tecnologia, onde tem só um operador que aperta um botão e entra madeira serrada numa ponta e sai pallet pronto na outra, já empilhado. Aí eu vou fazer 10.000 pallets por semana. Né? Então, essa produtividade influencia, tá? Decisão de tecnologia de processo. E essa parte aqui, o meu lucro médio sobre o que eu produzo, que é o que interessa, o que vai impactar depois lá na rentabilidade, né? Como vocês viram aqui. Também pode ser do composto, basicamente é a receita média menos o custo médio. Então, essa é a equação, a decomposição dessa equação. Se eu tiver alta receita e baixo custo, o meu lucro médio aumenta, que é uma conta bem simples de se fazer. Tá? E isso aqui está essencialmente relacionado a desenvolvimento, organização, e aqui está embutido a melhoria também. Por quê? Porque eu só vou fazer melhoria, desenvolvimento, se ou é para aumentar a receita, agregar valor, ou é para reduzir custo. Se ficar na mesma, não se viabiliza nada nesse sentido, a não ser que seja uma obrigação legal. E mesmo assim, eu ainda vou dar uma avaliada, pelo menos para saber aonde isso vai impactar na minha empresa. Nós vamos fazer uma prática em cima disso aqui, agora, tá? Antes disso, tá, pessoal, eu sempre deixo umas leituras recomendadas na forma de tópicos, tá? No nosso programa, não vou explorar isso aqui, eu já fiz isso e vi que, pelo menos no mestrado de administração, quem estudou administração ou economia, ou enfim, já tem esses conceitos todos aqui presentes, então fica a critério de vocês, tá? Mas é interessante para voltar às origens, entender alguns fundamentos, até do que se construiu depois, ter bem presente as diferenças, né? A origem do Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, que são os modelos de produção que orientaram o mundo, né? Tem várias obras nesse sentido, então é interessante. E até hoje eles ainda persistem, não quer dizer que a gente abandonou totalmente o Taylorismo e o Fordismo, ou só adotamos Toyotismo. Não, a gente continua vendo essas três coisas em todas as empresas, em maior ou menor grau. A estratégia segundo o Porter tem alguns insights bem interessantes, então quem estuda Porter pode trazer muitas luzes para o mundo das operações. Ele fala em diferencial competitivo, em poder dos fornecedores, em produtos substitutos, enfim, essas questões todas, né? Quem já estudou Porter sabe, por isso que eu também não aprofundo muito aqui, porque vocês já têm uma disciplina de estratégia, e é quase que inevitável que alguém vai falar em Porter lá, tá? Deixa para lá. E as questões relacionadas à inovação, que estariam ligadas à estratégia de desenvolvimento de produtos, né? Segundo esses clássicos aqui, né, pessoal? A gente chama ali, sempre é bom ter uns clássicos, inclusive nas dissertações de vocês, né? Falou de Schumpeter, Drucker e Penrose, todo mundo respeita. Schumpeter, né, pela questão da inovação disruptiva e tudo mais, enfim, ele tem uma apreciação bem legal sobre a questão da inovação, a inovação como fonte do lucro, e de fato é onde tu faz diferencial, né, com a inovação durante algum tempo, depois todo mundo copia. O Drucker, porque ele adotou isso mais focado no mundo da administração, então ele também faz as melhores conexões, eu diria, das questões relacionadas à inovação com a administração, e a Penrose, que fala da inovação por um outro lado, né? Fala pela questão do aproveitamento de recursos ociosos, está mais relacionado àquela estratégia pelos recursos, né? Tentar ver o que eu tenho de bom dentro da empresa e o que eu posso, utilizando isso aí, transformar em estratégia vencedora. É o meu exemplo da minha empresa ali que eu citei para vocês, de ocupar os espaços ociosos e vender lá como coworking e tudo mais.
Tá? E a Penrose fala isso também, principalmente, ela tem um livro, Teoria do Crescimento da Firma. Claro, tem que estudar ali no detalhe, né, porque essas linguagens lá de 1960, até para a gente entender, não eram tão fáceis. E as traduções nunca são as melhores. Inclusive, a tradução desse livro aqui não é das melhores, é juramentada, mas tem umas partes ali que o cara tem que ler umas 4, 5 vezes para conseguir entender no nosso português coloquial. Né? Mas é o drama quando a gente traduz textos técnicos para o português, né? Tem alguma dificuldade e às vezes se perde alguma coisa. Mas o livro dela é muito bom. Eu gostei de ler e ele justamente mostra assim, o que uma pequena empresa tem que fazer um dia para crescer e ser grande. Né? Então é bem interessante a teoria que ela desenvolveu. Vale a pena leituras aí que vocês podem estar fazendo.